A Umbanda é esse jogo do troca-troca, me dá isso que eu te dou aquilo? Será que todas as vezes eu tenho que estar ali dando oferta, dando de comer para os guias, para a banda de Exu, para a banda de Pombagira, para a banda dos velhos? Será que a Umbanda funciona a partir de somente quando eu oferto alguma coisa? Lá no Cruzeiro Divino, aonde as almas vão rezar, as almas choram de alegria quando seus filhos combinam. Também chora de tristeza quando não quer combinar. Saravá a todos, a benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, eu sou o dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá, em Pirassununga, São Paulo. Espero que todos estejam bem, com saúde e felicidade, chegando aí o fim do ano, novas perspectivas, novas ideias, novos horizontes se abrindo para todo mundo. E o tema do nosso bate-papo de hoje é o seguinte: eu não sou garçom de entidade, eu não tenho que ficar toda hora dando de comer para Exu e Pombagira, eu não tenho que ficar dando toda hora de comer para Preto Velho, para Caboclo. Não, eu não tive nada que me dissesse assim, faça, né? O que eu tenho visto hoje em dia é muita confusão nas mídias sociais, né? Então, antes da gente poder pensar nessa questão que eu falei, que pode ser até provocativo para muitos irmãos e irmãs umbandistas, mas a gente precisa pontuar algumas coisas, viu? E se os senhores e senhoras gostam de bater papo sobre a nossa religião, relembrar algum procedimento antigo, é só se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like. O Vozes de Umbanda tá pobre de like, eu sempre venho pedindo isso, porque a função do nosso canal é justamente auxiliar os mais novos que estão chegando na nossa banda, relembrar um procedimento antigo. Então vamos corrigir, vamos logo direto ao ponto. É interessante a gente poder primeiro lembrar do que é uma oferta votiva, uma oferta de votos, uma oferenda. Eu entendo como se fosse uma troca de energias. Aquilo que eu usei da natureza, eu estou repondo. Isso a nível de magia de Umbanda. Todo o processo de feitura de uma oferenda, ela é um processo mágico e entra a questão mental, os nossos desejos, aquilo que a gente está tentando promover, fazendo uma manipulação dos elementos da natureza dentro daquele alimento votivo, daquela oferta votiva. É uma base de troca, lembrando que tudo aquilo que eu retirei da natureza, eu estou repondo. Mas também existem as oferendas votivas, de voto, de agradecimento, aquela manutenção diária, manutenção constante, melhor dizendo assim, dos pontos de força, e isso é bastante diferente. O foco do nosso bate-papo aqui é esse negócio do ganha-ganha, do troca-troca, me dá isso que eu te dou aquilo. Eu não acredito que seja assim que funciona. Então, lembrando, nós de Umbanda, nós lidamos com almas, certo? E isso precisa ficar muito bem amalgamado nas nossas cabeças. Então, eu não trabalho para as almas, eu não sou um servo das almas. Eu trabalho em conjunto com as almas. Eu sou um meio de comunicação, como um cavalo de Umbanda, do mundo espiritual para o mundo material. Então eu tenho conta para pagar, eu tenho dor de barriga. Se cortar minha mão, vai sair sangue da mesma maneira que todo mundo tem quando se machuca. Eu tenho as minhas obrigações, eu tenho os meus afazeres diários, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho meus parentes para sempre estar dando um suporte. Então, se eu viver voltado exclusivamente como um escravo, infelizmente, muitas pessoas estão se portando como escravos, sim, dos guias. Não vou falar nem dos nossos guias, vou falar dos guias em geral. E aí a gente acaba
pondo os nossos afazeres de lado, porque ficou sedimentado na cabeça de muita gente que, por exemplo, que está tão em voga, né, e o que dá Ibope, quando a gente fala Exu e Pombagira, ficou sedimentado na cabeça de muitas pessoas que Exu e Pombagira trabalham sempre a nível de troca. E não é bem assim, não é esse jogo do ganha-ganha, troca-troca, não é bem por aí não. Senão vai cair exatamente naquilo que eu falei, você vai viver em função de ficar dando comida, não vai ter o esperado, o resultado desejado, não vai ter. Isso é uma questão de alcance. Se a gente tem um alcance para pegar uma fruta que está mais alta na árvore, a gente vai pegar essa fruta, tá bom? Eu não posso ficar vivendo em função daquilo que eu estou constantemente invocando e evocando. A gente precisa ter um bom senso nessa questão. E como eu falei, Exu não é troca-troca, não é me dá aquilo que eu te dou isso, não é bem por aí. A gente tem sim uma manutenção das nossas firmezas, dos assentamentos, da tronqueira, da Casa das Almas, do Congá, isso é uma manutenção. É manutenção energética. Então, muitas das vezes a gente tem que dar ali uma comida votiva, tem que fazer alguma coisa. Isso é normal, a nível de terreiro. Muito bem, tá legal. Mas eu vejo da seguinte maneira. Eu chego, por exemplo, para o seu porteiro, meu povo está aqui no meu altarzinho aqui. Eu chego para o seu porteiro e falo assim, meu velho, eu estou precisando disso. Eu não sei o que eu faço. O velho vai falar na mesma hora, você presta atenção, faça isso, faça aquilo, aguarde isso, aquilo outro, nós estamos aqui, estamos te dando respaldo, estamos te dando aqui uma ajuda, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá, muito bem. Depois que eu tive essa resolução, aí então eu dou um agrado para o velho. Então, não é questão do troca-troca. E eu vou dar um agrado da mesma maneira que eu queira fazer, certo? A não ser que eu tenha uma indicação do seu porteiro e fale assim, olha, você precisa fazer isso, arreia aquilo lá na encruzilhada, faça dessa maneira, que aí é uma operação magística que o velho está me dando uma indicação, certo? Agora, se eu peço um negócio para ele e ganhei, é do meu alcance. E se eu quiser, olha, seu porteiro, o senhor me ajudou aqui, ó, toma isso aqui para o senhor, toma um marafa aqui bacana para o senhor, toma essa paratia aqui, toma uma ferramenta nova, né? Padê comida para ele, eu já estou fazendo a minha manutenção mensal, semanal, quinzenal, depende aí da sua casa, depende da sua doutrina, tá bom? O que a gente está falando aqui é exatamente isso. Eu preciso ganhar na Mega Sena. Vai lá, faz um padê, põe pó de ouro, põe moeda, põe búzio, põe isso, põe aquilo, arria lá e não ganha. É um exemplo bem infantil, mas dá para ilustrar bastante coisa do que está sendo colocado aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, qual que é a função da oferenda? Muito bem colocado. Oferenda, oferta, ela tem o seu direcionamento, como eu falei, repor aquilo que a gente teve da natureza. Tudo aquilo que a gente põe numa oferta é natural. Tem alguma coisa que veio da natureza. Seja um ponteiro que vai dar para Exu, então ponteiro é um mineral, é ferro, é aço, aquilo veio da natureza. Vou fazer uma comida votiva para Dona Padilha. Ali vão elementos animais, vão elementos vegetais, vão pedras, moedas. Eu estou repondo aquilo que ela vem me auxiliando. Quando eu preciso fazer alguma coisa, com indicação deles, se eles me disserem faça isso, eu faço. E sempre pergunto o porquê também, né? Bom, então eu tenho essa questão da oferta para um repor daquilo que eu utilizei. Existe a oferta de voto, que é a que a gente chama de agrado. Vou dar um agrado. O senhor tem me ajudado tanto. Pai Benedito, por exemplo,
Ô vô, o senhor tem me ajudado tanto. Olha, tá aqui um pito novo pro senhor. Vou dar uma anágua nova para vovó. Vovó, uma anágua para a senhora, muito obrigado. Um pano de cabeça para vovó. Vovó, um pano de cabeça para a senhora, certo? É uma coisa de voto, é uma coisa que eu quero dar em agradecimento a uma série de fatores que vem me auxiliando na minha caminhada. E tem aquela oferta que não é nem uma reposição, não é nem um voto que eu faço, um agrado, um agradecimento, mas é aquela oferenda que eu faço para a movimentação magística. Ali vão ser postos elementos. Que forças da natureza, vamos falar assim, que forças espirituais vão ter a sua atenção voltada para aquela oferenda, vão entender o nosso intento e vão trabalhar de acordo com as ordens e com as oportunidades que estão ali sendo colocadas no pedido. A questão dessa oferta, da oferenda para fins magísticos, tem um grande porém que eu acabei de falar, é chamar a atenção das entidades para que elas entendam o meu intento. A gente precisa analisar friamente, não é um troca-troca. E mesmo porque quando todas as pessoas passam aqui para conversar com as entidades aqui no terreiro, normalmente as pessoas recebem aquilo de acordo com o seu próprio alcance, não é? E aí depois, se a pessoa se sente grata, se ela tem o sentimento de gratidão, ela oferta o que ela quiser para aquela entidade, para aquele guia. Ressalvas devem ser feitas quando há uma indicação da própria entidade, do guia, daquela alma, nos dando aquilo que deve ser feito numa praia, entregar, numa praia, numa macaia, na boca da macaia, no Campo Santo, num caminho de terra. E aí é diferente, certo? Então, nós não trabalhamos para as almas, nós trabalhamos com as almas. Nós não somos escravos das almas, nós não somos garçom de Exu e Pombagira, não é depreciando o trabalho deles, não. É justamente acertar o nosso ponto de vista, acertar a nossa conduta. Então é muito mais fácil, muito melhor, a partir do momento que a gente recebeu aquela dádiva, a gente dá um agradecimento e faz um agrado. E eu fico por aqui com um enorme sentimento de gratidão a todos os senhores e senhoras. É muito bom nós termos luz na vida das pessoas e de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.